Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom Espero dia. que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa aula. Pessoal, é o seguinte, olha, na quinta e na sexta-feira, eu comentei com vocês sobre os exercícios de revisão. E eu lembro que eu fiz o seguinte, eu deixei de lição de casa os exercícios de revisão e comentei o seguinte, pessoal, vocês têm que mandar até o dia 5, até o horário de aula, porque a Pro vai corrigir. E aí eu vou fazer a correção. Eu vi que vários alunos enviaram no decorrer da semana. Teve alguns alunos enviaram até no domingo de Páscoa, eu recebi. Só que eu não fiz o levantamento ainda. Eu vou fazer o levantamento dessas atividades agora, porque hoje era o último dia de enviar. Eu não tô conseguindo te enviar. Gente, é um e-mail, não tem como. E ó, me desculpem, mas eu Tá falando que não tá dando possível. Eu tô tentando aqui até agora. Ué, gente, como assim? Mas eu vou tentar de novo, prometo. Olha, eu vou Eu vou enviar agora. Eu tô Ó, eu tentando vou aqui. colocar. Então, eu não. Só um minutinho, deixa eu falar aqui, só um minutinho. Um minutinho. Eu vou colocar de novo o meu e-mail, porque não é possível. O e-mail, ele não está lotado. Não está. É celere com letra minúscula, .carla@gmail.com. Não pode mandar depois da aula, vocês tiveram um tempo bem longo. Por quê? Na quinta e na sexta foram uns 10 minutinhos explicando. Pessoal, está lá no portal, no local de atividades. Eu lembro até que eu pedi para que vocês olhassem, vocês viram. E outra coisa, eu vou fazer a correção hoje. Eu vou fazer a correção agora. E aí, o aluno que me enviar depois pode ter copiado tudo. Então, não, né, gente? Vocês têm que enviar. Ainda eu falei assim, ó, tudo bem. Pode me enviar até o horário da aula. Até agora, quem está enviando, tudo bem? Agora, eu não estou entendendo isso. Por que você não está conseguindo enviar? Não estou entendendo. E eu não tenho outro e-mail. Manda pelo chat. Te enviar de novo, Manda pelo chat, aí depois você tenta passar pelo e-mail depois. Chat é difícil, pelo chat é difícil. Não, mas manda o anexo. Ela faz no Word e manda por anexo. Depois passa pro caderno. Porque eu preciso ver, porque agora eu vou fazer a correção e eu preciso que vocês participem da correção, ok? Ô, Bruno, sua mão está levantada, pode falar. Bruno? Bruno, você quer falar? Sua mão está levantada para começar a correção. Não? Então vamos lá, vamos continuar. Pessoal, então, eu vou aqui espelhar para vocês os exercícios de revisão. Então, estes aqui são os exercícios de revisão que tinha todas as informações importantes. Eu lembro que eu espelhei o exercício de revisão para vocês e até comentei assim, ó, vou explicar cada questão para vocês não ficarem enviando perguntas que nós vamos ter uma semana sem aula. Então, eu vou explicar cada questão, e eu expliquei cada questão para vocês, certo? Deu trabalho para fazer esse, eu dei trabalhinho para fazer esse trabalho. Eu ainda te mandei, tá, Pro? Eu já te mandei. Tá bom. Então é o seguinte, pessoal. Ô, Júlia, que recado, que tá aparecendo quando você tenta enviar? Aparece que não tá disponível para enviar. Não entendi. Professora, tá me escutando? Júlia, me mostra aqui, ó, sua atividade aqui na sua janelinha aqui. Professora, você tá me escutando? Estou. Desculpa, eu queria falar que minha internet estava lá muito travada e eu consegui ouvir você perguntando se eu queria falar. E sim, eu queria falar. Então pode falar, Bruno. Então, o que eu queria falar duas coisas. A primeira, você recebeu meu e-mail? Se sim, ok. Não sei ainda. E o segundo, se a gente vai fazer a revisão, eu posso mostrar meu trabalho ou ler meu trabalho? Não sei o que você vai decidir.
Então, Bruno, vai ser assim, como eu fiz com o outro sexto. Como é uma correção explicativa, hoje vocês não vão dar respostas, porque geralmente vocês dão respostas. Hoje a Pro quer fazer uma correção explicativa, sendo uma revisão, certo? É só isso, mas eu deixo você participar sim quando eu precisar. Tá bom, Ana Lídia. Júlia, me mostra aí na imagem. Rapidinho para eu começar. Mostra aqui. Mostra a sua atividade. Ou a foto do celular, professora? Tá. Então vamos lá, você me mostra. Aí a gente vê como que eu recebo ele. Não sei por que que não está. Meu e-mail, ele está zerado. Eu não sei por que que você não está conseguindo ver. Depois da hora, posso te mandar no intervalo? Não, porque a Pro vai fazer a correção agora. Eu preciso ver que você fez. Entendeu? Eu posso te mandar no chat. Meu áudio é ruim. Tá, e depois você me envia no e-mail, ok? Não. Então vamos lá, pessoal, olha lá, todo mundo participando. Então a primeira questão, nós vamos fazer o seguinte, ó, da mesma forma que a gente sempre faz. Quando vocês tiverem dúvidas, eu acredito que não tenha muita, porque nós já fizemos muitas questões e exercícios complementares sobre esse assunto. Então agora nós vamos fazer sobre a atmosfera. Acabando sobre a atmosfera, eu pergunto se vocês têm alguma dúvida, ok? De cada questão completa. Então eu coloquei aqui, ó. Em relação à atmosfera, responda. Quais as suas funções? Pessoal, eu quero saber as funções da atmosfera em geral. Então, olha lá, gente. Proteção contra os raios nocivos do Sol e contra alguns corpos celestes que poderiam colidir com a Terra. Nós falamos muito sobre isso, né? Que, por exemplo, é a nossa camada gasosa, né? É uma camada bem densa que nos protege dos corpos celestes. Aí, até comentamos assim, por que os outros planetas tem crateras, meteoritos que caem, corpos celestes que colidem nos planetas, porque eles não possuem essa atmosfera densa que nós possuímos. Então, essa é a 1A, essa é a resposta, proteção contra os raios nocivos do Sol e contra alguns corpos celestes que poderiam colidir com a Terra. Certo? Eu posso só completar, que eu só coloquei para proteger dos raios solares. Eu posso completar? Lógico, gente, é correção. O que eu gostaria que Mas tem vocês uma fizessem? pergunta. Só um minutinho, Que só um minutinho. Senão acaba virando muita conversa, só um minuto. É o seguinte, as palavras não precisam ser idênticas à minha, lógico, cada um fez o seu. Eu também não quero que vocês copiem tudo, porque senão nós vamos ficar muito tempo em uma questão. Se você respondeu do seu jeito, respondeu que é proteção contra corpos, contra vários corpos celestes podem cair, proteção dos raios solares, está correto. A palavra ela não precisa estar idêntica. Ô, professora. Não, Camila, tem que enviar agora. Tem que enviar agora, tá bom? Desculpa a interrupção, mas eu não consegui pegar esse negócio aí. Eu tô abrindo o e-mail aqui para te enviar, tá bom? Eu tô passando tudo pro Word e tô já te enviando pelo e-mail, tá? Gente, é o seguinte. Eu tô com um probleminha aqui. Só um minutinho, Bruno. Só um minutinho. Tá falando todo mundo ao mesmo tempo, eu não quero. Levanta a mãozinha que a Pro deixa falar. Pessoal, nem vou discutir sobre isso novamente. Nós falamos onde estava essa atividade fica onde ficam todas as atividades, fica disponível no site, vocês já sabem disso, pessoal. Agora, no dia... Não era para ficar lá na aba trabalhos? Lá na aba de trabalhos, atividades. Então, assim, ó, não é, pessoal, para agora, na hora da entrega, discutir sobre isso, né? Eu coloquei que a atmosfera regula o clima. Discutir quando? Ok. Só um minutinho que eu vou ver quem está com a mãozinha levantada para falar. Ó, nós vamos combinar novamente. Quando a Pro terminar as correções, eu olho quem está com a mãozinha levantada. Senão a gente vai ficar todo mundo falando e ninguém vai entender nada. Certo? Então vamos lá. Caio, pode falar. Então, Pro, eu tinha colocado que a atmosfera regulava a temperatura através da camada de ozônio e que permitia a biosfera, já que era uma... Ela não regula a temperatura, não regula. A camada de ozônio filtra os raios. Quem regula a temperatura é o gás carbônico. Tá bom? Entendi. E outra coisa, já que eu estou apagando minha resposta,
eu já te enviei Isso. Não tem negócio. problema, Caio. E essa, só que era a resposta errada. E essa daqui eu faço o quê? Eu mando de novo? Não, eu sei que você fez, eu vou analisar o que você sabia mesmo. Ana Beatriz, pode falar. Oi, Pro. Então, eu não tô achando no meu trabalho. Eu já anotei ele no caderno e tá salvo no meu Word. Só que aí, quando eu fui entrar no Word, eu fui na aba documento que tá salvo, cliquei lá no trabalho, já até enviei. Só que aí não entra no Word, porque o meu Word, ele, não sei o que acontece, tem que pagar pra entrar nele. Eu fiz o trabalho pelo WordPad, que é um tipo Word, mas não é igual. E agora eu tô tentando colocar o meu trabalho no WordPad, não tá indo, não sei onde eu... Tipo, eu anotei o trabalho, mas não tá no meu caderno, já procurei. Gente, olha aqui, deixa eu te explicar uma coisa, Ana. Eu não posso perder tempo agora da aula falando sobre isso. O que eu posso te dizer, minha querida? A Pro falou que você podia ter feito tudo no caderno, ter tirado foto do caderno e ter anexado no e-mail. Eu dei várias opções, entendeu, Ana? Então, você pode tirar foto, você pode fazer no caderno. Eu não exigi que fosse feito no Word, poderia fazer no Docs, do Google mesmo, em qualquer outro lugar, desde que essa atividade chegasse a mim, entendeu? Então, assim, pessoal, agora não dá pra gente ficar discutindo, senão nós não vamos conseguir corrigir isso. Certo? Agora, Ana, você podia ter feito no caderno, tirado foto, a Pro aceita tudo, menos que não faça, entendeu? Ô, Pro, eu já te enviei, então eu acho que a minha coisa, a resposta já está lá pra você, hein? Tá bom. O Caio baixa a mão, Ana Beatriz baixa a mãozinha, Isabela, pode falar. Prof, acho que você esqueceu ou não colocou mesmo que a camada, a nossa atmosfera também faz com que reaja, né, ocorra o efeito estufa. Ela colabora com o efeito estufa? Muito bem, Isa. Vou acrescentar, tá bom? Bruno, pode falar. Bruno? Vamos para B? Pessoal, como eu já fiz essa correção, eu já digitei tudo isso, mas eu vou descendo aos pouquinhos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aí, a letra B diz o seguinte: quais os gases que a compõem? Essa daqui é bem simples, né? Essa daqui, eu gostaria que vocês colocassem as porcentagens, olha lá. Eu só coloquei, eu coloquei só os gases. Não, então acrescentem, por favor, a porcentagem. 78% de gás nitrogênio. 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases. Então, esse é o mais simples. Vamos para C? Peraí, só um minuto. Repete, por favor. Repete, por Aqui, favor, gente, as porcentagens dos gases. Olha aqui, vamos parar de falar, senão vai virar uma balbúrdia. Vocês não concordam? Calma que a prova vai deixar vocês verem tudo, senão a correção não flui, ok? Olha lá, eu já vou até colocar as funções de outros gases para vocês, ó. Aí vocês vão fazendo a correção, olha lá. Não, aqui eu não quero que apareça agora. Olha lá, então é isso aqui, ó. Só um minuto, Caio. Olha aqui, pessoal, ó. Então, essa correção aqui, ó, 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases. Ok. Aí, na C, ele pede o seguinte, quais as funções de cada gás? Aí eu coloquei lá as funções dos ciclos, né, pessoal? O nitrogênio, ele colabora com o metabolismo do nosso corpo, com as reações químicas que acontecem no nosso organismo. Lembrando que nós só conseguimos absorver o nitrogênio em forma de nitrato, mas ele é importante para todo o funcionamento do nosso organismo. O oxigênio é responsável pela respiração dos seres vivos aeróbios, porque tem seres vivos que não respiram oxigênio, né? Poucos, mas tem. E pela combustão. Então, nós já vimos que o oxigênio é responsável pela queima e é responsável pela respiração. E também, gente, o dióxido de carbono, que é chamado de gás carbônico também. Então, ele é responsável pela fotossíntese e pelo efeito estufa, regulando a temperatura do planeta. Então, nós temos que lembrar que o efeito estufa, ele é importante para a regulação da temperatura do nosso planeta. O que é ruim
é o superaquecimento. O efeito estufa excessivo, exagerado, aí sim ele gera o aquecimento global. Então, o que é importante vocês saberem é que o efeito estufa, ele é necessário para a regulação da temperatura do nosso planeta, certinho? Ok? Então, agora, fala, Bruno. Oi, Bruno. Ô, Pro, então, eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que na B, eu esqueci de citar a porcentagem. Eu já Acrescente. corrigi isso e coloquei aqui no meu texto. E, professora, uma pergunta. O nitrogênio, você disse que ele colabora com o metabolismo e com reações químicas. Sim, mas eu englobei na minha resposta que o nitrogênio junto ao oxigênio e o gás carbônico fazem o ar que respiramos. E o oxigênio, professora, não coloca sozinho. não coloca que faz o ar que respiramos, não, Bruno. Dá a entender que a gente inspira nitrogênio. Ele forma a camada da atmosfera. Mas isso nem precisa falar porque se torna redundante. Por quê? Porque se eu já coloquei aqui que ele faz parte de um gás presente na atmosfera, eu quero saber a função dele. Entendeu, Certo. Bruno? Então eu vou corrigir aqui. Ok, Mas ok. um fato interessante a se relevar que o oxigênio sozinho, vamos supor, ele sozinho não tem como ter o nosso ar. Então, se a gente respirar só oxigênio, de qualquer jeito a gente ia morrer porque o nosso pulmão ia estufar. Por isso que o dióxido de carbono e o nitrogênio são importantes. E por isso que eu englobei eles, porque sem ele, provavelmente o nosso corpo ia estufar. Vamos lá, Bruno, hoje não, Bruno, entenda hoje não dá tempo da gente debater, hoje a gente tem que corrigir esses exercícios que é para a prova. Nós já conversamos muito sobre esse assunto e não dá tempo da gente ficar debatendo cada questão, senão a gente não termina. Dúvidas, estou à disposição, agora acréscimo, nesse momento não dá. Só dúvida, porque senão a gente não consegue sair do lugar, ok? Caio, pode falar. Então, duas coisas para falar. Uma que, ao invés desse 1% de outros gases, eu também coloquei sobre o gás carbônico, a porcentagem do gás. Ok, não tem problema, 0,08%. E a segunda coisa, eu coloquei bom, você colocou que o gás nitrogênio colabora com o metabolismo, com as reações químicas que ocorrem no nosso organismo. Eu basicamente dei uma globalizada, falei que ajuda nos processos químicos do ser humano. Tá. É a mesma coisa, tá bom? E outra coisa, o gás carbônico que você colocou, eu coloquei que ele é responsável pelo efeito estufa, já que o efeito estufa causa a fotossíntese. Não, mas fala o que ele faz, tá bom? Não é o efeito estufa, Caio, não é o efeito estufa que causa a fotossíntese, são separados. Não é, meu querido? O efeito estufa regula a temperatura do planeta, fotossíntese é fotossíntese. Então, o dióxido de carbono, ele tem dois papéis. Ele colabora com a fotossíntese e regula a temperatura do planeta através do efeito estufa. O efeito estufa não faz fotossíntese, ok? São processos separados, diferentes. Vamos para 2. Quais são as camadas que formam o planeta Terra? Quais são as características que cada uma possui? Percebam o seguinte, pessoal, nós temos duas perguntas no exercício 2. Isso vocês têm que prestar atenção, porque às vezes isso acontece muito com vocês, só responde a primeira questão, certo? Então, olha lá, vamos para as questões aqui, Questão número 2. Não é nada, é a D. A propulsão D. É a D, desculpe, pessoal, me desculpe, Quais são as camadas da atmosfera? Cite-as dando uma característica para cada uma. Então, aqui, quais são as camadas da atmosfera? Vou subir aqui, Quais são? Troposfera, estratosfera, mesosfera. Só um minutinho, ninguém fala agora. Um minutinho, por favor. Olha lá, gente, são as 5 camadas que deixam a nossa atmosfera mais densa. Quais são elas? Olha lá. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera e exosfera. Eu pedi uma característica apenas, mas eu citei algumas. Por quê? Pode ser que o Caio tenha colocado que é a camada onde vivem os seres vivos.
Pode ser que a Isa tenha colocado, é onde está presente o solo, com os minerais, a vegetação. Pode ser que a Ana Beatriz tenha colocado onde acontecem os fenômenos naturais, os fenômenos meteorológicos. Então, cada um destes daqui é uma característica. Então, nós sabemos que a troposfera é onde nós vivemos, onde a chuva cai, onde neva, onde tem solo, onde tem temperismo, onde se manifestam todos os fenômenos meteorológicos e fenômenos naturais. A estratosfera. A estratosfera, pessoal, o ar já começa a se tornar rarefeito, né? Está presente a camada de ozônio. A camada de ozônio está presente na estratosfera e onde os aviões a jato trafegam. A gente falou sobre isso também, certo? Depois, mesosfera. Não tem muito o que se falar da mesosfera. Lá o ar é muito rarefeito e a temperatura é muito baixa. É aquele paradão. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera. Isso, é muito fiz que nem fria, o isso Caio. mesmo. Eu coloquei que a mesosfera é a terceira camada seguindo de baixo para cima. E ela é a camada mais fria da mais atmosfera, fria. chegando a 90 graus Negativos. Então, ó, a gente pode acrescentar aqui, ó, muito baixa, sendo a mais fria. Então, o que nós podemos falar? A mesosfera é um ponto de transição, né, gente, entre a estratosfera e a ionosfera. O interessante na ionosfera é que tem cargas elétricas. Por causa desse choque, esse movimento das cargas elétricas, ela é mais quente, um pouco mais quente que a mesosfera. Porque se vocês analisarem, quanto maior a altitude, menor a temperatura, a termosfera ela deveria ser mais fria. Mas ela é mais quente por causa desse movimento de cargas elétricas. Na termosfera se encontram balões meteorológicos, satélites artificiais e assim por diante, certo? E por último, a exosfera, o nome já diz exo, né? Quase fora do nosso planeta. A exosfera é uma camada paradona, estática, não acontece nenhum fenômeno, temperatura baixíssima e sem a presença do oxigênio. Tanto que eles falam o seguinte, os cientistas falam que é difícil perceber onde termina a exosfera e onde começa o espaço sideral, por causa daquele paradão. Então, isso daí são as 5 camadas da atmosfera. Eu coloquei duas características da termosfera e na exosfera, que meio que, sei lá, acho que não tá aí. Eu coloquei na termosfera local onde ocorre a aurora boreal. Aurora boreal, verdade. E a exosfera eu coloquei ponto de transição entre a atmosfera e o espaço. É isso daí. A Pro já colocou aí, que é... Pronto. Ô, Pro, eu tô com uma duvidinha. Depois que a gente citou tudo que acontece nas partes, ou seja, da atmosfera, você pediu para a gente citar e dar uma característica para cada camada do planeta, para cada parte do planeta. E a minha dúvida era para eu colocar atmosfera, astenosfera e hidrosfera? Não. E citar... Ainda eu bem, não professor. pedi, não, eu pedi, não, Bruno, eu pedi, você tá falando do exercício 2? Eu tô pedindo... Segura aí sua pergunta do exercício 2, a Pro não chegou ainda, só um minuto, tá bom? Um minutinho. Ô, Caio, você já falou, baixa a mãozinha, por favor. Isa, pode falar. É uma coisa de novo da complementação da termosfera, eu coloquei que é lá também que faz a radiação, né? O contato dos rádios. Então, a Pro não lembrava um nome, que eles são provedores de internet, de telefonia, né? Que lá tem os satélites que enviam esses sinais para nós. Isa, muito bem, isso mesmo. Agora vamos para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte, ó, quais são as camadas que formam o planeta Terra? Primeira pergunta. Quais são as características que cada uma possui? Gente, aí o Bruno perguntou, Pro, era para citar a astenosfera? Não. Porque a astenosfera não é o agrupamento da litosfera com o manto? Não, não era isso que eu queria. Eu quero que vocês citem crosta terrestre, manto inferior, manto superior, núcleo inferior e núcleo superior e núcleo inferior. Então, deixa eu ver se eu entendi. Só um minutinho, Bruno, deixa eu só concluir aqui, você já fala. Deixa eu me explicar. Então, olha lá, o que você tinha que citar? As camadas principais que formam o nosso planeta. Se você falar da astenosfera, você está falando do agrupamento da litosfera com o manto. Não é isso, eu não estou pedindo esse tipo de formação, eu quero o principal. Crosta terrestre, manto superior ou externo,
Manto inferior ou interno, e aqui, ó, núcleo superior ou externo, núcleo inferior ou interno. Eu não sei. Deixa eu ver se eu entendi. Você pediu para que nós citarmos as camadas da Terra, mas em ordem, certo? A atmosfera também é uma camada da Terra, então a gente teria que citar de novo ou não precisar? Não, E a eu pedi... atmosfera, que é uma outra camada da Terra, Não, tinha não, o Bruno, já... núcleo superior, inferior, núcleo externo e núcleo interno, e a gente tinha que citar características disso? Não, Porque eu na te minha pedi. visão a gente falava sobre astenosfera, hidrosfera e a atmosfera, e colocar o que tem dentro deles, e citar uma característica. Não, Bruno, a gente acabou de falar das camadas da atmosfera. Nós não vamos Ok, na repetir atmosfera novamente. não, mas na astenosfera eu teria que fazer Eu isso? não pedi a astenosfera. Não, a gente nem trabalhou. Eu só citei essa parte, você trabalha mais em geografia, quando você fala das regiões. Eu nem Então, cito... professora, por que você está Ô, pedindo para a Bruno, gente... deixa a Pro falar. Você fala, a Pro não consegue falar. Como que eu explico se você não para de falar, meu querido? Ó, aqui a Pro pediu o seguinte, ó, para vocês citarem as camadas da nossa Terra. Crosta, manto e núcleo. Dessas camadas, Bruno, eu preciso que você explique o que tem em cada uma delas. Se eu tivesse falado quais são as partes que compõem o nosso planeta, aí eu entraria a esfera de água, a esfera de ar e a esfera de solo, de terra. Aí nós falaríamos litosfera, que aí sim entra a camada que você está falando, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Mas não, eu pedi para que você falasse as partes que compõem nossa Terra, certo? Então, olha lá, é a crosta terrestre, entrando dentro da nossa crosta terrestre, o manto e o núcleo. Por que a Pro desmembrou? Porque não acontece a mesma coisa no manto superior e no manto inferior. Então, eu desmembrei cada parte, mas nessa questão, Bruno, eu quero apenas as partes que compõem o nosso planeta, a estrutura do nosso planeta. Então, olha lá, ó. Citar características ainda? Porque eu citei essas partes. Isso, características. Olha lá, ó. Crosta terrestre é a camada mais fina do nosso planeta, onde estão presentes os seres vivos e todos os fenômenos atmosféricos. Essa daqui bate com a litosfera, porque é a mesma coisa. Manto superior, pessoal. Manto superior, tem gente que fala manto externo, não tem problema, tá? Então, olha lá, manto superior ou externo. Estão presentes as placas tectônicas ou litosféricas, e a quantidade de magma é maior que no manto inferior, onde acontece o deslocamento dessas placas. Então, é no manto superior ou no manto externo que acontece o deslocamento das placas tectônicas. E o manto inferior ou interno, ele possui 50% da massa do nosso planeta e contém magma e minerais de substituto. Então, lembrando a vocês, pessoal, lembrando a vocês, pessoal, que no manto, todo manto tem magma, mas o magma que extravasa para a nossa crosta terrestre, ele está presente... Oh, gente, por favor, desliguem o áudio. Esse manto, onde acontece esse extravasamento, ele está no manto superior, ok? Posso descer um pouquinho ou vocês estão copiando? Não, eu coloquei umas coisas diferentes, tipo, umas informações diferentes. Tipo. Tá, Caio, pode falar. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Eu coloquei que a crosta deve estar parecida, que é a mais superficial da Terra, feita de rocha em estado líquido e tem a espessura de 60 km. E os dias em crosta continental e crosta oceânica. Caio, dá uma paradinha aí. Deixa eu te explicar uma coisa. Não precisa... Por que a revisão, eu prefiro que vocês coloquem informações mais simples. Você não vai conseguir decorar para a prova a quilometragem da crosta do manto e do... Não vai colocar. Eu até falei para vocês, isso para mim não é uma característica importante. Por quê? Porque você não vai decorar de 0 a 80, tal, de tal a tal, você não vai decorar. E outra coisa, os tipos de crosta, importante, né? Que tem a continental e oceânica, mas eu quero uma característica de cada um. Então, assim, o que eu lembro? A crosta é onde eu piso. O manto superior, onde estão as placas tectônicas que se movimentam.
O manto inferior também tem magma, mas ele ocupa, a massa dele é tão grande que 50% da massa do planeta é no manto inferior. Então, assim, pegue características que é muito mais fácil você lembrar para a prova, do que citar quilometragem, citar detalhes, que, assim, são detalhes que tem no livro. A Pro pediu muito para que vocês não copiassem. Porque a partir do momento que você copia, você não lembra. É isso que eu gostaria que você modificasse. Entendeu, cara? Ok. Posso terminar de falar sobre o manto e o núcleo? Pode sim. Ok, eu coloquei o manto é constituído por magma. Ele se encontra entre o núcleo e a crosta terrestre, sendo dividido em duas partes, manto inferior e manto superior, sendo o manto inferior possuindo temperaturas mais elevadas, correspondendo a 50% da massa do planeta Terra, e que na região magma é composto de grande diversidade de elementos. Aí eu coloquei os elementos lá e comprei o mar. E que atinge a temperatura já que ela é 4.000 graus Celsius. Outra coisa, não precisa decorar temperatura. Okay. Você focou muito em características difíceis de memorizar. A temperatura importante é a temperatura do núcleo, que a Pro comentou assim com vocês. A temperatura do núcleo interno ela é tão quente que ela é semelhante à coroa solar. 5.500 graus Celsius. Agora imagine se vocês precisassem decorar a quilometragem e temperatura de cada um, fica muito difícil. Isso é uma dica. Se você colocar na prova, lógico que eu vou dar correto. Mas assim, o que é importante você lembrar? Características mais concretas, características que faz você gravar melhor, entendeu? Okay. Eu coloquei que ao magma se aquecer, as camadas mais profundas do magma tendem a se mover em direção à crosta, pois são as camadas mais superficiais de magma a se moverem em direção ao núcleo. Isso mesmo. Agora vamos lá. Medida, que não é importante, e aí faço o manto inferior, o superior depois. Tá. Olha lá, pessoal. Então, o que eu acho importante vocês entenderem? Pensa assim, ó, crosta. A crosta é aquela camada fina, olha o nome, crosta, né? Uma casquinha que forma o nosso planeta. Então, a crosta é onde eu piso, onde acontecem os fenômenos atmosféricos, meteorológicos, tudo que acontece na nossa crosta terrestre. Manto está presente o magma, as placas tectônicas, é através do manto superior que acontece o extravasamento do magma, certo? O manto inferior também tem magma. Tem minerais, que é o ferro, é o níquel, como a Isabela citou no chat, muito bem, Isa. E depois nós temos o núcleo aqui, ó, núcleo superior ou externo. Possui a temperatura muito próxima do núcleo interno, mas ela está no estado líquido, certo? E tem um grande magnetismo nesse núcleo superior. E o núcleo inferior, devido à grande pressão, foi o que a Isa colocou também no chat, devido à grande pressão exercida, ele está como? No estado sólido. Por causa da pressão. Mas é muito quente, não tinha que estar no estado líquido, mas é por causa da pressão exercida sobre ele. Ele está no estado sólido e tem a temperatura de aproximadamente 5.500 graus Celsius. Certinho? Tudo bem? Podemos continuar? Sim. Ok. Depois eu vou dar uma olhada na gravada para corrigir o manto e o Ok. Sim, Ana, a gente viu isso, viu, Ana Lídia? A Pro falou isso com vocês. Vamos agora para o exercício 3. O exercício 3. Como podemos diferenciar o magma da lava? Explique. Esse é muito simples, né? Dentro do manto, magma. Fora do manto, lava. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Só aproximar aqui. Magma é a substância presente no manto que, quando extravasa e entra em contato com o ar atmosférico, adquire uma nova característica sendo chamado de lava, né? Como eu comentei com vocês, assim, ó, pensa no chocolate derretidinho no micro-ondas. Quando ele sai do micro-ondas molinho, lá, por mais que ele tenha aquela característica pastosa, quando você joga numa pia em um lugar gelado, ele tem aquele choque térmico que muda a sua característica, a sua estrutura. É isso que acontece com o magma. O magma dentro do vulcão é magma, fora isso mesmo, Isa. Ele é lava, tá bom?
Vamos lá? Podemos continuar? Eu coloquei uma coisa mais simplesinha. Eu coloquei que o... cadê o... Deixa eu essa questão aqui, que eu me perdi tudo. Aqui. Coloquei que o magma está no manto, e quando sobe a superfície, ocorre um resfriamento, vira lava. Então, você colocou a mesma coisa, só com palavras diferentes, Caio, não tem problema. É isso que a Prof falou, a gente nunca vai usar as mesmas palavras. Parece que tem outro significado, sei lá. Não, não. Isso mesmo, Isa. Vamos lá, vamos continuar? O que é deriva continental? Primeira pergunta. E qual a consequência desse processo para a formação do planeta? Nessa questão, pessoal, nós não precisamos detalhar como aconteceu todo o processo. A professora perguntou o que é. Não vai falar da Laurásia, da Gondwana, que é período Cretáceo, período... Não vamos detalhar. Aqui eu só perguntei o que é deriva, certo? E qual a consequência disso. Então, aqui é bem simples. O que é deriva continental? É o afastamento gradativo das placas tectônicas. Primeira resposta. Qual a consequência disso? A formação dos continentes. Agora, se eu perguntasse para vocês o que é Pangeia, aí vocês falariam que a Pangeia era aquele único continente. Aí separou, formaram dois, Gondwana e Laurásia. Depois ele continuou separando até chegar na formação que nós temos hoje. Isso também é importante para a prova, porque isso também faz parte do conteúdo. Mas aqui eu só perguntei para vocês, pessoal, o que é deriva e qual a consequência disso, ok? Tranquilo? Essa matéria foi a que eu mais tive dúvida. Não entendi. Essa matéria foi a que eu mais tive dúvida. Então, mas você sabe que essa matéria, vocês viram comigo, nós revisamos de novo, fizemos exercícios, viram em geografia. Agora, eu vou falar para vocês igual eu tô falando para... Então, tá vendo a Ana, a Isabela que tá colocando no chat? É a mesma coisa que a Pro falou, só em palavras diferentes. Então, assim, gente, comecem a estudar essa semana, não deixa para estudar na véspera que não dá certo. Vamos para 5. Esquematize os movimentos que as placas tectônicas podem realizar, nomeando cada um. Eu não tive como esquematizar, lógico, mas assim, gente, ó, vocês poderiam fazer, como eu mostrei na imagem, quando eu expliquei o conteúdo, e tem no livro de vocês, pode fazer 2 retângulos, mostrando eles trombando com as setas para, assim, colisão. Mostrando as setas para lá, afastamento, ou mostrando o deslizamento lateral. Então, aqui eu citei apenas os nomes para vocês. Colisão ou convergente, afastamento ou divergente, deslizamento lateral. Então, o que vocês tinham que fazer na 5? Desenhar, certo? A representação. No Word eu não consegui fazer, mas no caderno eu fiz. Tá, você podia ter tirado foto e anexado, foi assim que a Pro comentou, ok? Tem gente que manda assim, mas tudo bem, se for só esse exercício, não tem problema. Bom, vamos seguir? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu coloquei sobre ainda deriva, porque você falou muito rápido. Peraí. Deriva. Coloquei que a deriva continental é uma teoria que formou os continentes. Não, não é tudo bem, ela pode ser uma teoria. Não, você misturou. Que baseia que o movimento das placas tectônicas criaram os continentes, ou separaram os continentes. Caio, aí a Pro tinha 2 perguntas. Então, o que é deriva continental? É o processo de separação das placas tectônicas. Primeira resposta. Qual a consequência? Formação dos continentes. Certo? Então, você misturou as duas. Então, você fala o que é deriva e depois você fala qual foi a consequência do processo. Certinho? Vamos para 6? Só um minutinho, pessoal. 6, ela é mais longa, então vamos que vamos. Olha lá, gente. Explique como ocorrem os seguintes fenômenos. Furacão, terremoto, geyser, vulcão e tsunami, certo? São os fenômenos naturais que acontecem na nossa crosta terrestre. Então, olha lá, furacão. Como que acontece o processo de furacão? Lembra que eu comentei com vocês do deslocamento das placas, das massas de ar? Quando esse deslocamento dessas massas de ar, elas acontecem de forma muito brusca,
acontece o furacão. E esse furacão, ele tem escala, né? Nós já falamos da escala Richter, nós já falamos, eu até mostrei para vocês de cada escala o aumento da gravidade do furacão. Então, olha lá, gente, ocorre com o deslocamento das massas de ar que possuem características diferentes e que se chocam, provocando a formação do furacão. Quanto maior for essa diferença de temperatura, maior a velocidade do fenômeno. Certo? Então, assim, se ele está se deslocando, ele vai encontrar outra massa quente, outra massa que vai dar um choque nesse movimento, o que vai acontecer? Vai aumentar o furacão, e assim por diante. Lembra que a gente conversou bastante sobre isso em aula? Nós conversamos assim, os cientistas analisam, ele vai perder a sua força em tal lugar. Por quê? Porque ali ele já não vai encontrando mais o alimento para ele se manter, que são as massas de ar. Isso mesmo, ok? Tudo bem, furacão? Tudo bem, furacão? Então, vamos para o próximo. O próximo é o seguinte, terremoto. O terremoto é só pensar no movimento brusco das placas tectônicas, né, pessoal? Então, ela colidiu, ela afastou, causou o terremoto. Certo? Então, olha lá, terremoto ocorre com o movimento brusco das placas tectônicas, como os movimentos de colisão ou afastamento. Pro, mas você não me falou que o movimento, ele acontece o tempo todo, ele é gradativo? Realmente, mas é muito lento. Lembra que os cientistas, eles usam, assim, períodos de... Por exemplo, eles deixam anos acontecendo para eles conseguirem analisar quanto houve de deslocamento. Agora, quando o deslocamento é brusco, acontece aí os terremotos, certo? Que causam todo esse estrago, que também existe uma escala. Que o terremoto é quando duas ou mais placas tectônicas na área continental movimentam-se bruscamente. Isso mesmo. Agora vamos para a C. A C são os geysers, né, gente? É uma situação mais rara. Por quê? Porque tem que existir água. A água tem que estar no lençol freático e em uma região desse lençol freático tem que estar próximo ao manto, adquirindo aquela temperatura alta. Adquirindo, só um minuto, a Pro está falando, um minuto. Com essa temperatura, exerce uma pressão tão grande na água que ela esguicha. Então, olha lá, a água presente nos lençóis freáticos sofre um grande aquecimento por estar próximo a uma região do manto. Sob pressão, ela extravasa para a superfície terrestre, certo? Os geysers também, eles não são comuns, como o terremoto em algumas regiões. Os geysers já são raros, ok? Ô, prof, para complementar o exercício de revisão, eu coloquei as fotos desses fenômenos, né? Procurei no Google, podia? Se foi só para complementar, pode sim. Só não gosto que coloca foto quando a Pro pede para desenhar, ok? Sim. Então, olha lá, pessoal, exercício, a letra D, vulcão. O vulcão é ao contrário do terremoto, né? O que acontece com o vulcão? Lembra que eu dei exemplo para vocês da bisnaga de ketchup? Então, olha lá, com o movimento de colisão das placas tectônicas, ocorre uma pressão sobre o magma e ele extravasa. Então, pensa assim, uma bisnaga de ketchup, quando você aperta com toda a força, esguicha, né? A mesma forma acontece com os vulcões. Os vulcões, eles já possuem formato, possuem lá as chaminés laterais ou secundárias e a chaminé principal, né, a apical. Então, o que acontece? Quando acontece o movimento brusco de colisão das placas tectônicas, esse magma, ele é esguichado, ele sofre uma pressão e ele extravasa para a superfície. Ok? Eu coloquei uma das consequências mais conhecidas do vulcanismo, é um vulcão, as quais a maior parte corresponde a uma rachadura na crosta. Ô, Caio, eu não estou te entendendo. Eu coloquei que uma das consequências mais conhecidas do vulcanismo é o vulcão, as quais a maior parte corresponde a uma rachadura na crosta. Por meio do qual o magma emerge. Alguns vulcões assumem a forma de cone. Então, mas você não falou por que acontece. Você falou que ele tem um formato, que geralmente ele tem um formato de cone, que é por causa do magma que emerge, mas por quê? Por causa do movimento brusco das placas tectônicas através da colisão ou eu vou colocar entre parênteses o movimento brusco das placas. Isso.
E por último, o tsunami, que é a grande onda, né? Que nós já vimos também. Olha lá, o tsunami também pode ser chamado de maremoto. Ele ocorre após um terremoto de grande escala, não é qualquer terremoto. Nós vimos em aula tudo que pode acontecer num terremoto. Ele pode gerar um tsunami, ele pode atrasar o movimento de rotação da Terra, que é muito raro, ele pode causar grandes rachaduras na crosta terrestre, muita coisa pode acontecer com um terremoto de grande escala. E olha lá, o tsunami. O tsunami ocorre após um terremoto de grande escala, provocando um acúmulo de água onde se formam grandes ondas. Lembra que no tsunami vai recuando, recuando a água, vai ficando aquele lugar sossegado, aquelas ondinhas baixas, aquela tranquilidade. E por quê? Porque ela está simplesmente acumulando aquela quantidade de água que vem numa onda gigante. Certo, pessoal? Então, nós chegamos no final da correção. Vocês podem aproveitar, já deixo você falar, Isa, já anotem a tarefa, que são os exercícios das páginas 186 e 187 para quinta-feira, dia 8 de abril, certo? Ô, Isa, pode falar. Ô, prof, de acordo com as pesquisas que eu fiz, né, lá para poder responder o tsunami, eu vi que em muitos sites, né, que explicavam o que acontecia no tsunami, alguns sites confiáveis falavam que as pessoas falam que o maremoto e o tsunami é a mesma coisa, só que literalmente não é. Que aí eu coloquei na minha resposta que, na verdade, o maremoto é que faz o acúmulo das ondas e o tsunami é a grande onda, né? Isso, então, mas você está separando. É tudo um sim, processo só, Isa. O maremoto é o processo, o tsunami é o fenômeno. Por isso que ele recebe o nome de grande onda. E o maremoto é o acúmulo dessa água. Então, por isso que ninguém vai separar esse fenômeno. É um maremoto. O que é um maremoto? Quando acontece esse acúmulo de água para acontecer esse processo de tsunami. Mas é a mesma coisa. Você não precisa separar, não, ok? Mas tudo bem, eu entendi o que você falou. você pode repetir a lição de casa de novo? Não entendi. Pode repetir a lição de casa de novo? Ah, tá aqui, ó. Veja aqui, ó. Coloquei em negrito, ó. Pode falar, Caio. Eu coloquei os nomes ocorrem devido a maremotos, que são tremores que acontecem na costa oceânica. Eu não estou te ouvindo, Caio. Eu coloquei que os tsunamis ocorrem devido a maremotos, que são tremores que ocorrem na costa oceânica, que podem gerar grandes ondas, que se iniciam com uma coluna de água que se move muito rapidamente. Depois forma-se múltiplas ondas, que quando chegam perto da costa, se acumulam, formando uma grande onda. Coloque que geralmente ele acontece após um terremoto. É difícil um tsunami acontecer se não aconteceu um terremoto antes. Ok. Certo? Entre parênteses, terremoto. Isso. Pessoal, estudem bastante para a prova. Eu sei que vocês prestam bastante atenção na aula, isso é importante. 70% do que a gente acumula, absorve de informação é na aula, quando a gente debate, a gente discute, isso é importante. Mas não deixem para estudar na véspera, ok? Pessoal, beijinhos para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tchau. Agora é intervalo, né? Agora é intervalo. Tchau, pessoal. Tchau, Fran. Tchau, tchau.